Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, no nosso encontro com a Palavra, nós iremos falar a respeito do reino dos céus por meio das parábolas de Jesus. Hoje, a parábola é o grande julgamento que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 até o versículo de número 46. Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o versículo 46. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondeu: em verdade lhes digo, sempre que fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém. No capítulo 24 de Mateus, Jesus começou a falar a respeito dos sinais que viriam no final dos tempos. Seus discípulos começaram a se questionar, começaram a questioná-lo, a respeito de como seria o final dos tempos e que sinais haveriam, para que eles ficassem alertas e não fossem enganados. Então Jesus começou a ensiná-los lá no começo do capítulo 24 e termina aqui no capítulo 25 com a parábola do grande julgamento. Jesus costumava usar parábolas para ilustrar verdades a respeito do reino de Deus para as pessoas, porque as parábolas elas contavam um pouco da história cotidiana do povo. E aqui no grande julgamento, Jesus usa o exemplo de um pastor
né, um pastor de ovelhas que faz a separação do seu rebanho, aonde ele coloca de um lado as ovelhas, do outro os cabritos. E Jesus usa essa comparação nesta parábola para dizer que de igual modo acontecerá no final dos tempos, quando ele voltar, né, com grande poder e com grande glória, né, nas alturas. Ele irá julgar as nações, né, e irá separá-las conforme a sua vontade. O que podemos entender sobre esta parábola é que Jesus, quando ele voltar, né, ele irá voltar com grande glória, com grande poder, né? Algumas traduções colocam aqui como, no lugar de majestade, como nós lemos, colocam como glória celeste, né? Então Jesus voltará no seu resplendor, né? E neste dia ele irá reunir todas as nações na terra, né? Diz o texto que todas as nações estarão reunidas na sua presença. Ou seja, neste dia não haverá nenhuma nação, não haverá ninguém que não passará por este momento. Jesus ele irá reunir todos ali na sua presença, todos estarão perante ele, iguais, né? Sem destaques, sem maiores, sem menores, sem melhores, sem piores, sem ricos, sem pobres, sem muitos, né, ou poucos, não importa, todos estarão perante ele neste dia e estarão nivelados sobre o seu julgamento. E Jesus continua dizendo que neste dia, quando todos estiverem reunidos ali, ele irá separar as nações, irá separar as pessoas, como um pastor separa o seu rebanho, né, onde ele coloca de um lado as ovelhas e do outro lado os cabritos. Então Jesus nos diz aqui que neste dia, né, há alguma coisa ou algo irá diferenciar essas pessoas uma das outras. Estarão todas no mesmo nível perante Jesus, porém algumas irão se destacar, né, pelo fato de terem realizado alguma coisa, né, neste mundo, e esses acontecimentos, né, esses fatos fizeram que Jesus separasse essas pessoas, um para um lado, né, e outras para o outro. Então não existe meio termo, né, não existe ali a expressão em cima do muro, né? Uns foram para a direita e outros foram para a esquerda. Os que foram para a direita, Jesus os chamou de ovelhas, e os que foram para a esquerda, Jesus os chamou de cabritos. As ovelhas, Jesus os acolheu, né? Diz aqui no versículo 34 que o rei, né, disse a eles: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então venham benditos de meu Pai, venham abençoados por meu Pai, herdar o reino que foi preparado para vocês, né, antes da fundação do mundo. Ou seja, aquilo que fez, né, com que Jesus separasse essas pessoas das outras, né, não gerou ali um resultado em que elas se diferenciassem a tal ponto de que elas fossem herdeiras do reino de Deus, né, como Jesus disse, o reino de meu Pai. Mas Jesus disse que o reino de Deus já estava preparado para eles antes da fundação do mundo, ou seja, a soberania de Deus em fazer todas as coisas, né, muito antes delas existirem. Como o apóstolo Paulo diz lá, né, na carta aos Efésios, no capítulo 1,
que Deus planejou todas as coisas antes da fundação do mundo. Ele predestinou todas as coisas antes da fundação do mundo. Então Deus, ele não é variável, Deus ele não muda de ideia, Deus ele não muda de opinião. Deus determinou todas as coisas, né, antes que tudo existisse. Então nada pode influenciar o poder de Deus. Deus nunca irá ser pego de surpresa. Nada irá acontecer que ele já não tenha planejado. Dito isto, para essas pessoas, Jesus diz que o reino de Deus foi preparado para eles, porque eles socorreram Jesus, socorreram o rei. Quando o rei teve fome, eles deram de comer. Quando ele teve sede, eles deram de beber. Quando ele era forasteiro, eles o hospedaram. E quando ele estava nu, eles o vestiram. E quando estava enfermo, o visitaram. E quando estava preso, foram vê-lo. Então essas pessoas praticaram boas ações. E essas boas ações fizeram com que o rei separasse essas pessoas para a direita, para que elas herdassem o reino de Deus. Se nós olharmos grosseiramente para o texto, nós podemos ser enganados, porque podemos acreditar que as boas obras resultam na salvação, na vida eterna. Se nós concordarmos com isso, nós estaremos também concordando com as outras religiões que pregam que quanto mais você fizer neste mundo boas ações, quanto mais boas ações você fizer neste mundo, maior será o seu resultado pós-vida. Então, quanto mais você fizer aqui, quando você morrer, mais você vai receber. Então, existem muitas religiões que pregam e ensinam uma filantropia a respeito disso, onde as pessoas se empenham em realizar obras de caridade, boas obras, para que lá no futuro, lá na outra vida, elas venham colher os frutos de tudo aquilo que elas fizeram nesta vida. Se nós olharmos o texto por esse ponto de vista, nós também iremos entender que as boas obras, elas resultam na vida eterna, mas na verdade não. Deus determinou que essas pessoas fossem para o reino dele antes da fundação do mundo, antes delas praticarem alguma coisa. Deus já havia determinado. Então, o que essas pessoas fizeram, elas fizeram de uma forma espontânea, de uma forma solidária, de uma forma de uma bondade, de uma compaixão, para as pessoas, para, no caso aqui, o rei. Então, tudo que essas pessoas fizeram, eles fizeram de coração, não fizeram por interesse. E é bom nós entendermos isso, que tudo que nós iremos fazer para Deus, para as pessoas, nós estamos fazendo para Cristo, para Ele. Está bem claro aqui, Ainda mais no verso 40, que ele diz que quando as pessoas, no verso 39, quando as pessoas questionam Jesus, o rei, a respeito do que eles fizeram para receber isso, e Jesus fala que quando eles fizeram isso, a um dos mais pequeninos irmãos fizeram a ele. Pequeninos irmãos aqui significa os cristãos, significa a igreja. Por quê? Certa vez perguntaram para Jesus, disseram para Jesus: seus irmãos e sua mãe o esperam lá fora. Ele disse: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Meu irmão, minha mãe e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai.
E certa feita também, quando Saulo tinha cartas, né, de autorização para perseguir os cristãos de Damasco, no caminho teve um encontro com uma luz, e essa luz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava ali totalmente atordoado com a luz, né, não entendendo nada do que estava acontecendo, disse, quem é que está falando? Quem fala comigo? Né? E a voz disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo os cristãos. Né? Então é importante nós notarmos isso. Toda vez que nós fazemos boas ações, toda vez que nós praticamos a compaixão, a misericórdia, a bondade, não só com os de fora, mas com os da igreja também, nós estamos fazendo isso para Deus. É Deus quem está recebendo, é Cristo quem está recebendo todas as nossas boas ações. Por isso temos que fazer de um coração humilde, um coração agradecido, um coração realmente voluntário, né? Realmente sem interesse nenhum naquilo, sem receber nada em troca. E é importante ressaltar isso também, porque hoje, infelizmente, muitos são ensinados que o cristão ele não pode passar dificuldades, o cristão ele não pode passar fome, né? O cristão ele não pode se encontrar em situações difíceis na sua vida, porque se ele estiver vivendo isso, ele está em pecado. Mas o texto diz aqui que nós devemos ajudar os cristãos. Então, o cristão ele pode sim sofrer a mesma coisa que as pessoas no mundo lá fora sofrem também. Somos todos seres humanos sujeitos às mesmas paixões e falhas, mas precisamos ajudar uns aos outros. E quando não ajudamos, ou então quando ajudamos de forma com interesse, né, nós encontramos aqui aquilo que Jesus fez, separando-os para a esquerda. Essas pessoas que estavam à esquerda foram consideradas como cabritos, questionaram o Senhor, porque o Senhor os chamou de malditos, ou seja, amaldiçoados, porque eles não fizeram o bem. E eles questionaram a Jesus, dizendo: quando foi que te vimos e não te socorremos? Não te ajudamos? E Jesus disse a mesma coisa que ele falou para as ovelhas: quando vocês não fizeram a um desses pequeninos. Talvez, se eles fizessem para o próprio Jesus, né, se fosse o próprio Jesus que tivesse pedido socorro, eles fariam, mas não de coração, né, não por compaixão, por misericórdia, mas por interesse, porque era Jesus quem estava pedindo. Diferente a atitude, né, diferente o coração das ovelhas. Por isso você vê que Jesus faz essa separação, porque ele conhece o coração e a intenção de cada um de nós, de como nós realizamos as coisas para Cristo, como nós fazemos as coisas, nossas boas obras, nossas ações, né? A intenção do nosso coração o Senhor conhece, e nesse dia Ele irá revelar, né? Então não há como ficar no meio, né? Ou iremos para a direita ou iremos para a esquerda, ou herdaremos a vida eterna ou seremos condenados por todo sempre. Então é importante nós refletirmos como temos vivido, né, a nossa vida, como nós temos praticado as nossas ações, se realmente o nosso coração está voltado a engrandecer, a glorificar ao nosso Senhor, ou se nós estamos procurando os nossos interesses, se de alguma maneira nós estamos sendo beneficiados por aquilo que nós estamos fazendo, né, em prol, né, da obra de Deus. Em tudo que nós fizermos, Cristo tem que ser o alvo, Cristo tem que ser glorificado através das nossas ações, das nossas palavras, né, de tudo o que nós fizermos. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que possamos ter um coração humilde e um coração que reconhece, né, o senhorio de Cristo e que pratica as boas obras para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana
e até o próximo encontro com a palavra, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço e até lá. Bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência assim por mãos de Deus chegou a Antioquia.